Hey there, how's it going? Welcome to another recorded lesson. Hoje vamos discutir aqui um tópico básico, mas muito importante, que aborda dois temas da gramática, dois tempos verbais do presente e que se diferenciam por algumas situações, uso, estruturas. Então vamos chegar aqui na nossa lesson e falar sobre a diferença entre o present simple e o present continuous. Essa é uma lesson de nível A2, né? E hoje eu vou focar mais na diferença entre os dois, mas vocês podem ver aqui que o link, a nossa lesson, ela traz um resumão de ambos os tempos verbais, né? Com tabela, com regras e exemplos. E aí no final a gente tem uma tabelinha comparando os dois tempos verbais, tá? De maneira bem rápida, o foco não é entrar a fundo em cada um deles, e sim estudar mais a diferença entre os dois e fazer bastante exercício. É para isso que a gente está aqui. Então, eu vou passar um pouco mais rápido aqui sobre a explicação do present simple, do present continuous, e aí eu vou focar um pouco mais na diferença entre eles dois. Bora nessa? Então, assim, primeira tabelinha que a gente tem, present simple, ela traz a forma desse tempo verbal. Geralmente é o primeiro tempo verbal que a gente aprende. A gente aprende com o verbo be, o verbo to be, e depois a gente aprende a usá-lo com os auxiliares para todos os outros verbos. E é isso que está acontecendo aqui, né? Então, se vocês repararem, aqui dentro da nossa tabela, o primeiro quadrinho azul, positive, são as afirmativas, né? E lembrando aqui que uma peculiaridade desse tempo verbal é que a gente precisa adicionar o S no verbo quando o sujeito se trata de he, she, it. Não precisa ser só o pronome, pode ser um nome próprio, né? Mas a gente tem que se lembrar de adicionar esse S. O mesmo acontece com o auxiliar deste tempo verbal, que é o do. A gente fala muito do do e do does, mas é muito importante, veja aqui que até está coloridinho de uma forma bem interessante para a gente entender. O do é o does é o do com S. É só isso. Não tem mistério, né? Então, o does é o do, só que ele está com S. É igual goes. She goes to the market. Ela vai ao mercado ou à feira. O goes é o verbo go, conjugado para he, she, it. Certo? Então, quando a gente fala na negativa, a gente vai usar o doesn't. A question, a gente vai usar o does. Para todos os outros pronomes, a gente usa o do e o don't para fazer question e negative. Essa aqui é a parte, assim, de estrutura, de forma do tempo verbal, né? Lembrando que aqui a gente tem o último quadrinho aqui da tabela, em vermelho, ele traz um alerta, né? He doesn't works. Por que está errado? Porque a gente já usou o auxiliar, você tira o S do verbo principal. He doesn't work, né? A mesma coisa na question. Se você já usou o does para fazer a pergunta, você não precisa colocar o S no verbo principal. Tudo bem? E aí, a gente tem também aqui uma tabelinha de apoio para relembrar como é que a gente acrescenta o S nesses verbos. Lembrando que a maioria dos verbos é só acrescentar o S, essa é a regra geral. Alguns que terminam em S, SH, CH, X, O, Z, a gente vai acrescentar ES, né? E é muito intuitivo. Experimenta aí fazer watch com S. Watches. Fica totalmente errado, né? Ou miss, colocar mais um S aqui sem esse E. Intuitivamente a gente já percebe que tem algo errado. Então, quando a gente tem essas terminações, S, CH, SH, X, O e Z, o O está aqui embaixo, o do se transforma em does, o go em goes, a gente tem que colocar o ES. Quando a gente tem uma consoante e Y, a gente tira o Y e coloca IES. Também é uma regrinha aí muito recorrente no inglês. E por último, a gente tem um verbo irregular, que é o have. O have, acrescentando o S, não fica haves, fica has. Então, she has, he has, it has. Tá? Boa. Usos do present simple. Vamos relembrar aqui rapidamente. Essa é a palavra que define o present simple. Habits, né?
or situations that happen regularly. We use the present simple for actions that we do or we don't do regularly. Então tem que ter uma regularidade, você faz com uma certa frequência, por isso que a gente também usa os advérbios de frequência no present simple. I wash my hair every day. Eu lavo meu cabelo todos os dias. I never go to the library. Eu nunca vou para a biblioteca. I sometimes go to the library. Eu, às vezes, vou para a biblioteca. Em verdinho aqui, o verbo principal de cada exemplo. Então, são hábitos ou situações que acontecem com uma certa regularidade. O segundo uso também, permanent situations or things that are usually or often true. Eu gosto de falar assim que são situações permanentes ou verdades gerais, né? I don't drink coffee. É uma preferência sua, é uma situação, você pode vir a mudar de ideia, experimentar e gostar e começar a tomar, mas hoje, né, no presente, você não toma café. She's very tall. É uma condição, é uma característica dela, é uma situação permanente. I have two brothers. Uma situação permanente. Water boils at 100 degrees. Né? Uma coisa que é uma observação da natureza. Então, coisas da natureza, geralmente a gente vai usar present simple para falar I like soup. Então, preferências, coisas que a gente gosta ou não gosta, também serve muito o present simple para usar nessas situações. E aí, como eu tinha dito, adverbs of frequency são os advérbios de frequência. O que é um advérbio? Adverbs. Eles adicionam informações aos verbos, aos adjetivos e a outros advérbios, né? A gente tem essas três configurações. Então, o advérbio é uma palavra muito flexível. Aqui a gente está falando de um grupo específico que é o advérbio de frequência. Então, ele diz assim: We often use the present simple with adverbs of frequency and expressions of frequency. Né? Olha lá as expressões. Once every 3 months, twice a week, every other day. Então, são expressões de frequência, né? Exemplos. She doesn't often eat hamburgers. He usually gets up very early. I am never late, né? Geralmente, eles vão na posição no meio ali, entre o sujeito e o verbo, ou entre o auxiliar e o verbo, tá? Quando a gente está falando do verbo to be, aí é bem intuitivo também. A gente coloca antes do main verb ou after the verb to be, né? Então, quando a gente está falando do verbo to be, a gente coloca depois. I'm usually tired. She is frequently worried, né? Então, a gente pode colocar depois. E as expressões de frequency, geralmente no final da frase. We go to the cinema once a month. I buy clothes twice a year. Então, essa é a visão geral, a revisão rápida de present simple. Vamos para o present continuous, que a gente não vai perder nem um segundo nessa aula aqui. Bom, continuous já tem um certo caráter aí nesse nome que a gente consegue entender, que é se referindo a situações continuadas. Certo? Então, o present continuous a gente usa para coisas que estão em andamento. Eu estou fazendo, ela está fazendo, nós estamos fazendo alguma coisa neste momento ou neste período por volta de agora, tá? E aí, obviamente, a gente precisa do verbo to be, porque eu estou, você está, nós estamos fazendo alguma coisa com o verbo, com o ing. Essa é a famosa forma do present continuous. A negativa vai ser formada pela negativa do verbo to be, continua o ing, muita gente tem dúvida disso, né? Mas continua sim. E a interrogativa é a interrogativa do verbo to be. A gente coloca o verbo to be na frente, ele é o auxiliar e o verbo continua com o ing também, certo? Short answer, mesma coisa, a gente vai usar verbo to be para fazer as short answers. Tem aqui embaixo da tabela do present continuous uma regrinha de ortografia, como é que a gente adiciona o ing, né? Legal dar uma revisada se você tem dificuldade nesse assunto. E aí a gente vai dar uma olhada no uso. Então, o primeiro e mais famoso uso do present continuous são actions in progress.
são ações em progresso, ações que estão acontecendo. Até para falar, a gente fala estão acontecendo, are happening, né? Então, we talk about things that are happening now or around now, a time around this moment, such as these days, weeks or months. Então, pode ser por volta de agora, não necessariamente no momento da fala, mas durante essa época, certo? I can talk now, I'm brushing my teeth. Seria mais, I can talk now, I'm brushing my teeth. Certo? Estou escovando os dentes. I finished the Lord of the Rings and now I'm reading a new book. Estou lendo um novo livro. Pode ser que eu não esteja lendo esse livro exatamente agora, no momento em que estou falando com você. Mas eu estou lendo por volta de agora, né? Nessa época. Temporary actions. Esse uso é muito importante também. Bem intuitivo, porque é muito parecido com o português para nós, né? Então, a gente usa ali, ó. I'm going to work by bus this week because my car is in the garage. Eu estou indo trabalhar de ônibus essa semana porque meu carro está na oficina. Aqui, esse garage tem o sentido de oficina. I'm living with my cousins temporarily. Temporarily. Olha lá, um advérbio. Temporarily, temporariamente. Então, estou morando com meus primos temporariamente. Certo? Seguindo, então, with expressions meaning now or around now. Então, se a gente tem expressões que significam agora ou por volta desse período de tempo, a gente pode usar também o present continuous, né? He's studying a lot this week. I'm not feeling very well these days, né? Então, aqui a gente vai usar o present continuous. Lá na frente a gente vê o present perfect continuous sendo usado na mesma situação. São intercambiáveis muitas vezes, né? Então, essas são expressões de tempo que significam agora ou por volta de agora. No próximo tópico que eles trazem aqui, isso aqui é muito importante, muita gente ignora, né? Negligencia esse assunto, e esse assunto no inglês e no português tem algumas diferenças cruciais que a gente precisa entender. Então, o que são stative verbs? Non-action verbs, or stative verbs, cannot be used in the present continuous. They must be used in the present simple. The most frequent are the verbs of the senses. Hear, smell, see. Verbs of opinion. Believe, consider, like, love, hate, prefer, think, etc. And other verbs like be, have, need, want. Bom, então vocês vejam aí que é uma coletânea de verbos que tem alguns grupos de verbos que a gente pode classificar como stative verbs, né? O que são esses verbos, stative verbs? O nome já diz. Eles traduzem um estado, uma condição. Eles não estão falando de uma ação. Action verbs, por exemplo, eat. I'm eating dinner. Eat, de comer. Esse é um action verb, né? Mas hear, quando a gente fala hear, I can hear some noise. I can hear some noise. Eu consigo ouvir um barulho. Esse I can hear some noise, no português, geralmente a gente diria eu estou ouvindo, né? E aí, muitas vezes esses verbos não vão ser usados com ing. É claro que, por exemplo, think, quando a gente está falando de uma coisa que a gente está considerando, I'm thinking about my birthday party. I'm thinking about my birthday party. Eu estou pensando na minha festa de aniversário. Então, aquilo está acontecendo. Mas quando você fala think no sentido de opinião, né? I don't think this is good. Eu não acho que isso seja bom. A gente vai usar think como um opinion verb, né? Um stative verb. Então, isso aqui leva um tempo para a gente entender. Esse exemplo eu adoro. Please give me my money, I need it now. Porque o verbo need, ele é muito usado no português, o verbo precisar, como eu estou precisando. Estou precisando comprar não sei o que. Estou precisando ir não sei aonde. Estou precisando falar com não sei quem. A gente não usa o need, I am needing no inglês. É feio, não dá certo, não encaixa. Porque ele é um stative verb, né? Ou você precisa, ou você não precisa. Não é uma coisa em progresso que você tá ali, ó, 10% precisando, 20% precisando, 90%, 99% precisa, 100%, agora eu tô 100%. Não, ou você precisa ou você não precisa. Eu gosto de comparar como um interruptor, né? Ele não é um dimmer, aqueles que vão aumentando a luz gradativamente. Ele é liga ou desliga, ou você precisa ou você não precisa. Então essa é uma característica dos stative verbs. E é muito importante a gente saber disso. Certo?
Look at her, she seems sad. Ela parece triste, né? Ela está parecendo triste. She's seeming sad. Você nunca vai ouvir alguém falando assim. Bom, e aí a gente chega aqui na nossa última tabela. Uma coisa interessante de falar também é que o present continuous, ele pode ser usado para arranged future, ou seja, futuros planejados. Como assim futuros planejados? Coisas que você já tem certeza ou que você planejou que você vai fazer, como uma viagem que você já reservou hotel, já reservou passagem de avião e tal. Então a gente pode falar usando present continuous, que seria o equivalente ao be going to, essa forma do futuro, tá bom? Então assim, vamos dar uma olhada nessa tabela com mais detalhes. Eu coloquei ela aqui, vou tirar minha cara daqui para dar mais espaço para a gente ler. Pronto, agora deu certo. Então é isso, ó. Do lado esquerdo, em azul, temos present simple, do lado direito, vermelho, present continuous. Retomando aqui os usos, habits, regular or repeated actions. Tem os exemplos, I wash my hair every day, é uma ação repetida, né? He usually gets up very early, ele geralmente acorda bem cedo, então isso é present simple. Facts, permanent situations or states. I have one brother, he lives in Paris. Né? Se eu falasse he's living in Paris, seria uma coisa meio temporária, ou ele acabou de chegar lá e tal. Então, he lives in Paris já é uma coisa mais, uma situação mais permanente. Water boils at 100 degrees, também, né? É uma verdade universal, um fato, né? E with stative verbs, a gente tem ali, ó, give me my money, I need it now, what happened, you look sad, certo? Enquanto que ainda temos signal words, que geralmente são expressões de frequência ou advérbios de frequência. Always, never, often, sometimes, every day, once a month, twice a week, etc. Então, a gente tem aí algumas palavras que sinalizam quando é o uso de present simple. Muito bom para ficar esperto no exercício. E aqui do outro lado, present continuous, actions in progress now, que estão acontecendo agora, né? I can talk, I'm brushing my teeth. He can talk now, he's having a shower. He's having a shower. To have a shower, tomar um banho, certo? Ou actions in progress around now, ou temporary actions, né? I'm reading a new book, I love it. Eu tô lendo um livro novo, eu amo, né? Eu amo ele. He's training hard these days. Ele tá treinando pesado por esses dias. E aí as signal words, elas seguem esse padrão de agora ou por volta de agora. São expressões que significam que isso está acontecendo agora, né? Now, at the moment, these days, this week, this month, etc. Tudo bem? E aí assim, ó, se eu falo I do it regularly, se eu falo que eu faço isso regularmente, eu vou usar present simple. I drink tea. I do yoga. Mas se eu digo que eu estou fazendo isso right now, que eu estou fazendo isso neste momento ou por volta deste momento, I'm drinking tea. I'm doing yoga. Aqui na tabelinha a gente não viu os exemplos de uso para futuros arranjados, futuros planejados, né? Mas seria o present continuous normal, a mesma estrutura, no contexto de um futuro. I'm not having a party tomorrow. Eu não vou dar uma festa amanhã, né? We are traveling to Los Angeles next month. Nós vamos viajar para Los Angeles no mês que vem. Ou they're going to the cinema this weekend. Eles vão para o cinema esse final de semana. Então, são futuros que a gente já planejou fazer. E aí, assim, a gente vai usar o present continuous. Tá? Aqui embaixo a gente tem uma listinha de verbs of the senses, dos 5 sentidos, né? Hear, see, smell, look, seem, de parecer, sound, de soar, né? Opinion, believe, consider, like, love, hate, prefer, think. Possession, have, own, belong. E também also be, need, mean, remember, want. Você não vai falar I'm wanting, tô querendo. Não existe I'm wanting. Tô querendo fazer tal coisa. Não, a gente não usa na forma contínua, tá? A gente usa só no present simple. Tudo bem? Vou deixar esses links aqui para vocês e
Vamos para o nosso primeiro exercício. Choose present continuous or present simple. Number 1. It could be positive, negative or question. Então tem as 3 formas. Vamos lá, um por um, hein? Como é que a gente resolve esses exercícios? A gente tem que entender assim. Está acontecendo agora, é um futuro planejado ou acontece regularmente? Então, não, a gente tem assim, ó. You come tonight. Tonight, hoje à noite, né? Come, vir. Você vem hoje à noite? Essa seria a ideia, né? Porque é uma pergunta. Beleza, então eu entendi que ele tá querendo saber se eu vou hoje à noite. Eu tô falando de plano futuro, eu tô falando de plano arranjado. Eu não tô falando de frequência. Não tô falando você vai na escola todos os dias. Eu tô dizendo de uma ocasião. Então aqui a gente vai usar... Dê a resposta aí, que eu já escrevo a resposta por aqui. Na modo de pergunta, hein? A gente tem que lembrar a estrutura de pergunta. Então aqui a gente vai ficar... Are you coming tonight? Né? Are you coming tonight? Você vem hoje à noite? Essa é uma forma de perguntar, confirmar se alguém vai ou não vai para algum lugar. Né? Você quer saber, você vai vir hoje à noite? Are you coming tonight? Certo? Então a gente está usando present continuous para um futuro arranjado. Mesmo que seja uma pergunta, é um futuro arranjado. Vamos lá, number 2. Rice, para quem não sabe, rice é arroz. Every day. Ele, eat, comer. Arroz every day. Outra pergunta, né? Mas aqui, qual que é a expressão que a gente tem? Every day. A gente está falando de futuro. Está acontecendo agora? Ou isso aqui se refere a um hábito, algo que acontece com regularidade? A gente está falando sobre algo que acontece com regularidade, certo? Então, aqui a gente vai usar present simple. Como é que fica a pergunta? Does he eat rice every day? Does he eat rice every day? Isso aí. Number 3. I work at the moment. At the moment. Né? Então vamos lá. É algo regular, é algo que sempre acontece, ou que nunca acontece, ou que acontece às vezes, ou é algo que está acontecendo no momento. At the moment. Bem claro essa, né? At the moment, agora. Então, aqui, work, trabalhar, eu estou trabalhando agora. I am working at the moment. I'm working at the moment. Né? Então, é algo que está acontecendo agora, eu estou trabalhando no momento. Tranquilo, né? Se a gente fosse pensar em português, é praticamente a mesma estrutura. Number 4. He come to London often. Often, ó. Advérbio de frequência. Então, eu tô querendo saber de hábitos, de frequência. Eu não tô falando nem de futuro arranjado, né? Tô falando often, frequentemente. Ele vem para Londres com frequência. E eu também não tô falando de algo que está acontecendo agora, neste momento. Quero saber se ele vem com frequência. Ele faz isso regularmente, com frequência? E a pergunta fica... Does he come to London often? Isso aí, né? Então, desses exercícios eu acho que o mais tricky, o mais pegadinha, que os alunos gostam de falar pegadinha, é quando se trata de uma coisa, de um futuro arranjado, uma coisa do futuro, né? Se você quer saber se alguém vai fazer alguma coisa, ou se você está falando que eles vão fazer ou que não vão fazer alguma coisa no futuro, aqui nesse caso, entre present simple e present continuous, a gente vai ficar com a segunda forma, o continuous. Olha só 5. He play tennis now. Ele jogar tênis agora, né? Então, a gente conjugando essa frase aqui, eu estou falando de agora. Não é algo, não é um hábito. Pode ser um hábito que ele joga toda semana, mas a frase está descrevendo algo que está acontecendo agora. Então, o correto seria dizer He is playing tennis now. Ele está jogando tênis agora, né? Eu não falo He plays tennis now, né? Posso falar He plays tennis every Saturday. Every Saturday, todo sábado. Number 6. You come to the cinema later. Olá.
come to the cinema? A gente tá falando... É uma pergunta, né? Então, você vai pro cinema mais tarde, ou você vem pro cinema mais tarde? Tô falando de planos, não tô falando de hábitos que têm uma certa regularidade, uma certa frequência. É claro que eu vou usar present continuous. E é uma pergunta, então ela vai ficar... Are you coming? A mesma da primeira, né? Are you coming to the cinema later? Certo? Bora pra 7. They not come to the party tomorrow. Tomorrow, amanhã. Então a gente está falando de um futuro, uma festa, um futuro arranjado, um futuro organizado, mas está na negativa. Então, como a gente não está falando de hábitos, não é present simple, é present continuous e está na negativa. Então, a gente vai fazer they aren't coming to the party tomorrow. Para muita gente pode ser estranho falar assim, né? Porque, eu aprendi que o futuro é will ou be going to, né? They are not going to come to the party tomorrow. They are not going to come. They are not going to do. Essa é uma forma um pouco mais reduzida. É muito usada pelos nativos da língua. Fica estranho, né? Eles não estão vindo para a festa amanhã. Não podemos traduzir ao pé da letra, a gente sabe disso, né? Então, o mais importante e o mais interessante é que se saiba, present continuous pode ser usado para futuros arranjados, futuros que a gente planejou. Tudo bem? Number 8. He not play golf now. Tá ficando muito fácil, né, gente? Vamos falar sério. Now, não tô falando de hábito, não tô falando de rotina, não tô falando de situação permanente, tô falando de agora, neste momento. E a frase é negativa, então a gente vai usar o present continuous na negativa, ou seja, he isn't playing golf now. Certo? Ele não está jogando golfe agora. Number 9, estamos quase chegando na metade dos exercícios, hein? You play tennis this Sunday. This Sunday, preste muita atenção aqui, tem um detalhezinho. This Sunday é este domingo. Eu tô falando de um plano para este domingo. Eu não tô falando every Sunday, todo domingo. Então eu não estou falando de frequência, eu não tô falando de hábito, de rotina. Eu tô falando de planos para este domingo. Ou seja, vamos usar novamente o present continuous. E aqui, como a gente tem you e play, vai ficar Are you playing tennis this Sunday? Are you playing tennis this Sunday? É isso, né? Vamos para 10. Chegamos na metade dos exercícios, hein? Number 10. They go to a restaurant every Saturday. Opa, aqui a gente já tem every. Every Saturday. Todo sábado, né? O que significa que eu estou falando de rotina, de hábito, de coisas que acontecem com frequência. Qual frequência? Uma vez por semana, todo sábado. Então aqui é mamão com açúcar. They go. Teacher, não é goes? Não é goes, porque não é he, she, it. Isso é muito fácil de confundir. They é plural. A gente acha que plural tem que ter S e fica naquela confusão. Não. Você não coloca S no verbo se não for he, she, it. Ou seja, they go. They go to a restaurant every Saturday. Boa. Vamos para 11. Olha lá. She not go, ou seja, negativa, to the cinema very often ou often, né? Com muita frequência. Então, ela não vai para o cinema com muita frequência. Eu estou dizendo de frequência. Com que frequência que ela vai? Não é com muita frequência. Ela vai pouco. Mas eu estou falando de um hábito, estou falando de rotina, estou falando de coisas que acontecem com uma certa frequência, mesmo que seja baixa frequência, mesmo que seja nula, nunca, né? Never. Eu estou usando present simple. E por isso, como é que fica essa frase? She doesn't go to the cinema very often. She doesn't go to the cinema very often. Number 12. You usually arrive late. Usually é normalmente, usualmente, geralmente, com uma certa frequência, né? Você geralmente chega atrasado, arrive late. Aqui, novamente, estamos falando de hábito, de rotina, de situação
que tem frequência e é por isso mesmo que a gente vai usar o present simple. You arrive. Não tem o que fazer, é só isso. A gente conjuga o verbo assim mesmo. You usually arrive late, né? Se fosse he usually arrives, daí a gente teria um S aqui. Mas como não é o caso, a gente vai usar arrive, o verbo normal. 13. Olha lá, ó. Agora veio um he sheet. He normally eats dinner at home. É o mesmo caso da 12, né? Em vez de usually, a gente usou aqui normally. Em vez de I ou you ou they, we, a gente usou he. Então aqui a gente tem que colocar o S no verbo. He normally eats dinner at home. Dá um check. Ótimo. Number 14. Vamos lá. Every night. Tô falando de um futuro planejado ou de um hábito, rotina. Every night. Toda noite. Não é amanhã à noite. Não é sexta noite. É toda noite. É uma frequência. Por isso mesmo a gente usa o present simple. E aí, como é que eu faço essa pergunta? Você estuda toda noite? Essa aqui tá na boca do povo. Do you study? Do you speak? Do you study? Do you work? Do you like? Do you go? Do you eat? Né? Então a gente está usando aqui a forma de question do present simple. 15. Temos um usually grandão aqui. Por isso que as signal words ajudam muito na hora de resolver exercício, mas tem que entender o contexto, não é só querer pegar esses macetes e fazer o exercício sem pensar sobre o que estamos fazendo. Então, por que usually é uma signal word? Porque expressa a frequência e quando a gente fala de uma atividade, de um verbo que acontece com frequência, a gente vai usar present simple. Como a gente tem they, o verbo work, a gente vai fazer a pergunta, do they work late, usually? Normalmente a gente colocaria esse usually entre o they e o work, tá? Do they usually work late? Mas é aceitável e tá tudo certo. You not go out later. Later é mais tarde. Go out é sair. Então aqui é tipo a mãe falando pro filho, pra filha, né? Você não vai sair mais tarde, você vai ficar em casa. Sossega o facho. Então, you... A gente tá falando de algo que acontece com frequência, né? Tipo, você nunca sai mais tarde, ou você sempre sai mais tarde, ou a gente tá falando que você não vai sair mais tarde, a gente tá falando de um futuro planejado. Obviamente que é o segundo caso, você não vai fazer tal coisa. Então, aqui a gente usa o present continuous. You aren't going out later. Ou you're not going out later, você não vai sair mais tarde. Então, usando present continuous porque se trata de um plano futuro. Mesmo que esteja na negativa, está se referindo ao futuro. É o que você não vai fazer no futuro, certo? Às vezes a gente confunde, né, esses macetes assim, tá falando sobre o futuro, mas a pessoa não vai. Tá falando sobre frequência, mas ele nunca faz. O nunca também é uma frequência. É frequência nula, frequência zero, né? I never watch reality shows. Eu nunca assisto reality shows, né? 17, tonight. Olha lá, hein? I not work tonight. Como é que a gente transforma isso aqui numa frase com sentido? A gente está falando de um hábito ou a gente está falando de uma ocasião especial num futuro arranjado? Novamente, futuro arranjado, né? Arranged future. E aí a gente vai falar I am not working tonight. Eu não estou trabalhando hoje à noite. No sentido, eu não vou trabalhar hoje à noite. Certo? 18. Estamos quase no final, hein, galera? Como é que vocês estão saindo nos exercícios? Aqui a gente tem um big at the moment. No momento. Então eu quero saber se ela está trabalhando. Está trabalhando no momento. É uma pergunta. Eu vou começar com Is she working at the moment? Então a gente usa present continuous porque eu estou falando sobre agora ou por volta de agora. Penúltimo, hein? 19.
Eu não bebo café com muita frequência. Very often. Muita frequência. Então, se você não faz alguma coisa com muita frequência, a gente está falando de hábito, a gente está falando de rotina, a gente vai usar present simple. I, negativa, don't drink. I don't drink coffee very often. E a última, para fechar com chave de ouro esses exercícios, acho que foi bem esclarecedor. Julie, now. Sleep now. Ou seja, a Julie, ela está dormindo agora, né? Por quê? Agora, eu não estou falando de hábito, eu estou falando deste momento, o que está acontecendo. E o que está acontecendo é que Julie is sleeping now. Ótimo. Galera, esses exercícios podem parecer muito fáceis para alguns, podem parecer um pouco confusos para outros. Lembrando que a gente tem aqui no nosso Google Classroom uma listinha enorme de exercícios extras. O que a gente fez foram esses 2 primeiros aqui. Foi o primeiro, o número 1. O 2, vamos colocar o 2 aqui. Esse 2, ele segue a mesma ideia, tá? São mais 20 exercícios. Aí você vai entender se é algo permanente, se é algo rotineiro, se está falando de um hábito, de uma ação que tem frequência, ou se está falando de algo de agora, ou um futuro arranjado, né? Ou se é uma situação temporária. Então, essa é a diferença do present simple e do present continuous. Sempre tenta trazer para o português ali como é que a gente diria isso, faz sentido, é similar, não é similar. Isso é muito importante de ficar claro na nossa cabeça para usar as estruturas corretas, mesmo quando a gente está fazendo aquela tradução literal ali, ficar ligado com as estruturas do inglês, da gramática do inglês. Gente, muito obrigado. Thank you so much. Espero que tenha esclarecido a diferença entre o present simple e o present continuous. Façam exercícios, me enviem suas dúvidas e a gente se vê na próxima aula. Thank you very much. Bye.